Duas más notícias vindo do CT Parque Gigante, tá? Uma delas é preocupante. Além disso, um jogador falou nessa manhã e abriu o jogo, principalmente contando detalhes do modelo de jogo de Roger Machado. Jogadores que retornariam na segunda-feira acabaram ganhando uns diazinhos de folga. Saibam quem são. Bora lá, gurizada. Tá começando mais um Minuto Colorado, aquele vídeo informativo com as principais informações do nosso Inter no menor número de minutos possíveis. Se tá chegando aqui no canal pela primeira vez, já se inscreve, deixa o teu like e principalmente ativa o sininho das notificações. Fazendo isso, toda vez que tiver vídeo novo, tiver Reels novo, tiver a gente ao vivo aqui às 11 da manhã com o Papo com Gira, cara, tu vai estar recebendo em primeira mão, fechado? Vamos assinar esse contratinho aqui? Fecha com Gira nessa. Então te inscreve aqui que a gente tá quase chegando em 2.300 inscritos, tá? Dá essa moral pro Gira. Pô, tá faltando acho que 11 inscritos, se eu não tô enganado. Dá essa moral pro Gira, por favor. Bora lá, tá? Bora começar trocando essa ideia, porque a gente falou sobre os reforços que o Roger Machado teria na semana, que poderiam ficar à disposição pro final de semana. Porém, tá? Tem mais notícias, tá? Vou começar primeiro com os que estavam na seleção, que é o caso do Ricardo Matias e o Gustavo Prado, porque eles foram campeões sul-americanos e estavam à disposição do Ramon Menezes, tá? Lá na seleção de base. O que aconteceu? Esses jogadores acabaram tendo um processo diferente, tá? Acabaram tendo descanso entre uma temporada e outra, tá? O período de férias deles foram reduzidos. Então, pensando nisso, pensando em dar um descanso, pensando em dar um aumento nesse processo aí, até mesmo de recuperação muscular, enfim, outras questões, porque a preparação era justamente para disputar o Sul-Americano, não era pensando no Campeonato Gaúcho, não era pensando no Campeonato Brasileiro, terá um tratamento diferente, tá? Gira, seria importante ter eles nesse final de semana? Sim, seria importante ter eles nesse final de semana, principalmente por conta de uma outra notícia que a gente vai ter. Mas, vamos lá, tá? Preocupação do Inter também é na recente temporada. Ricardo Matias hoje é o único substituto de Rafael Borré e de Ener Valencia quando vão estar nas suas seleções. Então, é necessário ter um cuidado um pouquinho maior, é necessário ter um outro tipo de pensamento físico, principalmente para esses dois, tá? O Henrique Men, que também estava lá, também deve retornar no dia 21, então já tem esse trio aí retornando um pouquinho depois, estando à disposição daí para o jogo da volta no Beira-Rio, tá? Vamos lá, tá? Porque, cara, a primeira informação, e ela é preocupante, tá? É sobre o Bruno Tabata, tá? Porque o Bruno Tabata voltou a sentir, ele que estava com uma lesão no posterior da coxa, ele volta a sentir, infelizmente. O Bruno Tabata deve ficar de fora desse primeiro jogo contra o Caxias. E, cara, é uma pena, tá? E começa a me preocupar porque, cara, vamos lá. O Bruno Tabata não joga desde o dia 4 de dezembro. É muita coisa, é muito tempo. O Bruno Tabata ter ficado de fora desde dezembro até agora, não ter estreado ainda, não ter feito uma pré-temporada junto com o restante do elenco, preocupa, tá? Preocupa porque me faz pensar que talvez para quando o Inter precisar dele ali no início do Campeonato Brasileiro, ele não vai estar à disposição. Eu sei que o Roger escalou muito bem agora o esquema com o Wanderson, com o Carboneiro, agora já que não tem o Wesley, né? Tá dando muito certo, mas ainda assim é interessante ter um meia por ali, para que dê uma opção a mais para o Roger Machado, para que não fique tão evidente qual que vai ser a jogada do Inter. Porque a gente sabe, poxa, se o Wanderson está jogando com o pé direito pelo lado direito, acaba ficando um pouco evidente. Pô, ele tem a opção de ir para a linha de fundo ou ele traz para o meio antes, tá? Porque o Tabata ele tem a opção também de ir para a linha de fundo e quando ele vai para o meio, ele tem a opção de ir para o meio um pouquinho mais depois. Não sei se deu para entender, tá? Mas pensando taticamente, pensando no campo, o Wanderson tem menos opções pelo lado direito. Então isso acaba prejudicando um pouquinho do esquema do Roger Machado. Vamos lá, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse esquema, tá? Porque o Thiago Maia também é outro jogador que não treinou hoje. Isso significa realmente, cara, o jogador tá de saída do Inter, tá? Isso é mais do que evidente agora. Vamos lá. Ontem, a notícia que a gente trouxe ontem é de que o Thiago Maia abriu mão de valores para jogar no Santos, para que o Santos possa compensar o Inter financeiramente, tá? O Thiago Maia tá abrindo mão de cerca de 11 milhões, o Inter pede 2 milhões e meio, lá 2 milhões, o dólar tá 6, vai dar algo em torno de 15, 16 milhões de reais. Então o Santos teria que investir do seu bolso basicamente 4, 5 milhões, tá? Então, basicamente, o Thiago Maia já abriu mão de valores, não treinou hoje. E o Bruno Henrique, na fala que ele deu hoje pela manhã, ele evidenciou um pouquinho mais sobre essa situação, tá? Porque o Bruno Henrique é perguntado sobre ser o substituto do Thiago Maia, tá? E o Roger conversou já com o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique basicamente falou que vai seguir na mesma linha, vai seguir treinando forte, vai seguir desempenhando bem, para que quando tiver oportunidade seja o titular. A partir disso, ele também dá um indicativo de que o Thiago Maia tá deixando o Inter, fechado? Bora lá que já comecei a entrar no próximo assunto, que é o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique hoje falou
em coletiva, tá? Lá no CT Parque Gigante, teve treino aberto pela manhã. A partir disso, a gente ficou sabendo sobre Ricardo Matias, Gustavo Prado, Bruno Tabata, Thiago Maia. E depois disso, o Bruno Henrique comentou com o pessoal, tá? Mas tudo que eu tenho que destacar, ele foi perguntado sobre ser o substituto do Alan Patrick, tá? Eu comentei ali já sobre ele ser esse substituto do Thiago Maia, ele foi à disposição. Só que sobre ele ser o substituto do Alan Patrick. O que ele respondeu? Cara, as características, elas são semelhantes. Vamos lá, o Bruno Henrique tem um bom passe, tem uma boa finalização de média barra longa distância, e isso realmente é características do Alan Patrick. Mas ele prefere atuar um pouquinho mais atrás, dando passe em profundidade, dando passe em bola longa. Então, ele não gostaria de atuar por ali. Mas, claro, se o Roger Machado pedir, se for uma exigência do Roger, ele pode acabar quebrando um galho. Pensando para essas finais, pensando para o Campeonato Gaúcho, acho impossível, tá? Por quê? Porque, cara, vamos lá, se tu coloca o Bruno Henrique como um camisa 10, tu acaba ficando sem opção para um segundo volante. Porque ele tem que colocar o Ronaldo, que é primeiro volante, e daí tu coloca o Ronaldo e Fernando como primeiro e segundo volante, tu acaba ficando sem opção para a primeira volância. Então, cara, a limitação do Inter hoje, ela é evidente, tá? O Inter precisa ir no mercado de transferências. Não vai conseguir escrever mais ninguém nessa janela do Campeonato Gaúcho. Vai terminar o gauchão da maneira que está, tá? Não tem como mais escrever ninguém. Não tem mais como trocar algum jogador também. Então, a única peça que pode acabar entrando é um goleiro, e posição que o Inter justamente não precisa. Mas, ainda assim, tá? É uma solução no qual não vai acontecer. A outra coisa que foi perguntado pro Bruno Henrique foi em relação ao modelo de jogo, tá? Porque, e aí o Tiger, ele faz a pergunta, eu vou em consideração porque a gente termina a temporada 2024 pensando, cara, é só manter o elenco, é só manter a base de time que tá perfeito. Nesse meio tempo, o Inter acaba perdendo o Bruno Gomes, o Inter acaba perdendo o Bruno Tabata, o Inter perde o Gabriel Carvalho, que seria justamente o substituto do Bruno Tabata. Então, cara, o Inter vai perdendo algumas peças. E nisso, o Bruno Henrique, ele dá alguns exemplos, tá? Ele acaba citando que o modelo do Roger, ele tá muito bem escrito, tá? Tá muito bem treinado. Que vai sair peça, vai entrar peça, e o modelo vai ser igual. Claro, respeitando as características dos jogadores. Poxa, vamos lá. Se sai o Bruno Tabata, que tem característica de passe, entra o Wanderson, que tem característica de drible, vai mudar a característica do jogador. Mas o modelo de jogar, o modelo de defender, o modelo de atacar, vai ser semelhante. Então, cara, vamos lá. É algo muito positivo. Tá? O Bruno Tabata, o Bruno Henrique, desculpa, ele acaba admitindo justamente essa questão. Ele acaba admitindo que o Inter tem esse modelo, que esse modelo está bem treinado, que independente de chegar a peça, se chegar um lateral direito amanhã, em pouco tempo ele vai estar bem condicionado, vai estar bem treinado, justamente porque o time já está entrosado, tá? Vai acabar entrando, saindo uma peça e o time vai se manter igual, tá? Achei isso bem interessante, realmente, tá? Zara, vamos fechar o vídeo de hoje? Amanhã a gente vem com um vídeo informativo, tá? Sobre a contratação do Inter tá no mercado. A janela tá se fechando. A janela fecha no dia 28, mas o Inter não tá tão preocupado assim. Talvez eu e tu, que somos torcedores, estamos um pouquinho mais preocupados do que realmente o Inter está. E aí me preocupa ainda mais, tá? Mas eu vou deixar esse assunto aqui pro vídeo de amanhã, fechado? Então, se tu não tá inscrito no canal ainda, chegou até aqui, cara, dá essa moral pro Gira. Se inscreve aqui, tá? A gente tá quase chegando em 2.300 inscritos. Deixa o teu like também, confere se deixou o teu like, porque assim tu ajuda demais com conteúdo de Colorado para Colorado. Pô, o Gira tá sempre aqui mancado. O Gira estará lá em Caxias, então também deixa esse anúncio aqui. Então, se tu quiser trocar uma ideia com o Gira, estarei lá em Caxias, lá diretamente da Festa da Uva, tá? Eu sei que não vai estar tendo a Festa da Uva, mas vai ter um evento por lá e vai ter alguns colorados se reunindo por lá, então o Gira vai estar lá, fechado? É nóis, valeu, tamo junto e dá-lhe Inter.